Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, a segunda live com profissionais, né? Esse mês de abril é meu aniversário, estou presenteando vocês com lives, né, de profissionais, psicólogos, nutricionistas, várias áreas aí que envolvem a qualidade, né, de vida da família, principalmente dos pequenos, porque aqui no meu Instagram eu falo muito sobre desenvolvimento infantil, é o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Michele Barros, trabalho com crianças de 0 a 6 anos, de 6 meses a 6 anos, né, com estimulação precoce, e criadora do método Reconectar. Esse método envolve toda a família, toda a família em função do desenvolvimento do pequeno. Então, hoje, com muito prazer, estou trazendo a nutricionista Carol, ela que me acompanha, é uma amiga também de trabalho, né? Ela trabalha na Viver Consultórios e ela é maravilhosa. Estou trazendo a Carol para falar um pouquinho sobre alimentação, como que a alimentação influencia ali na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, tá? Espero que vocês aproveitem. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem deixar uma caixinha que tem com um ponto de interrogação. Clica ali, deixa sua perguntinha que fica mais fácil de eu conseguir visualizar, que a Carol vai responder, tá bom? E aproveitem essa live. Vamos lá que eu vou chamar a Carol. Oi, Carol. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Seja bem-vinda à nossa live com profissionais. Obrigada. Só ótimos profissionais aqui. Tá conseguindo me ouvir direitinho, Michele? Tá um pouquinho baixo, mas eu tô ouvindo bem. Mas tá bem. Melhorou? Vocês estão ouvindo, galera? Agora tá dando um eco da minha voz. Antes estava melhor. Pronto. Fala. Tá tudo bem com o áudio, gente? Tá bem. Tá bom. Bom, então, a Michele já se apresentou, vou me apresentar também. Eu sou Caroline Palmeira, trabalho com a Michele lá na Viver Consultórios Associados, né? E sou nutricionista também na Prefeitura de Cariacica. Hoje a Michele me convidou aqui para esse bate-papo, eu quero que ela também participe, porque eu sei que ela interage muito com relação aos alimentos e as crianças dela também, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer melhores escolhas alimentares. E aí, para a gente poder aprender a fazer melhor essas escolhas, a gente tem uma classificaçãozinha que é bacana a gente seguir, do Guia Alimentar da População Brasileira. O que é esse guia? Esse guia ele foi feito com base em vários anos de pesquisas e ele traz um padrão alimentar da população brasileira. Igual a gente tem a dieta mediterrânea, enfim, vários outros tipos de alimentação. A gente tem a alimentação brasileira que é baseada assim em arroz com feijão, gente. Então, para a gente aprender... Exato. Então, para a gente aprender isso, a gente vai aprender a fazer essas escolhas, e a gente aprender a classificar os alimentos de acordo com o grau dele de processamento. O que é isso? De acordo com se esse alimento ele é um alimento mais natural, se é um alimento industrializado, até dentro do industrializado, quais são as melhores ofertas que eu tenho. Então, de acordo com esse guia, a gente tem uma classificação dos alimentos em 4 grupos. O primeiro grupo a gente chama de alimentos in natura. O que são esses alimentos? São todos aqueles que do jeitinho que vem da natureza vão para a mesa da gente. Então eles são 100% naturais, eles são frescos. Então quem que são? As frutas, as verduras, os legumes, as raízes, né? Aipim, batata, inhame.
todas as carnes, independente se é boi, porco, peixe ou frango, as leguminosas, então lentilha, feijão, grão de bico, e a água e os ovos também. O leite também entra nesse grupo. Então, tá vendo? Do jeitinho que ele tá na natureza, ele vem pra gente. São esses alimentos in natura. Dá pra entender direitinho? Sim, natural, né? Exato. Os minimamente processados já são aqueles alimentos que sofreram pequenas alterações na indústria, mas nada que modifique a composição deles. Basicamente, eles foram moídos, sofreram algum processo de secagem. Então, quem que entra aí? Aí a gente entra, por exemplo, o arroz, que a gente sabe, né? Tanto arroz quanto feijão tá naquela lavagenzinha. Então, a gente entra nesse grupo. Arroz, feijão, farinha, farinha de trigo, farinha de tapioca. Então, são alimentos que não dá para, do jeito que dá na natureza, virem pra gente, porque eles vão estragar mais rápido. Então, eles só secaram ou moeram, coisas assim. Uhum. Aí a gente que tem o X da questão. Esses alimentos, os in natura e os minimamente processados, tem que ser a base da nossa alimentação. Nossa alimentação, então, tem que ser basicamente por parte destes alimentos. Então, por exemplo, no café da manhã vai ser, por exemplo, uma banana da terra cozida, eu vou tomar um café com leite, vou comer uma fruta, meu almoço vai ser arroz, feijão, carne, saladas e verduras. Sim. O outro grupo que a gente tem são dos alimentos processados. Quem que são esses alimentos processados? Eles já começam a ter algumas coisas ali para ajudar a conservar eles, mas ainda assim são coisas naturais. Então, por exemplo, a gente vai usar sal para conservar, por exemplo, um atum em lata, ou posso usar óleo para conservar ele também. Vou usar açúcar, por exemplo, um doce em calda, né? Um abacaxi em calda. Ele vai ser usado então vai ser basicamente com sal, vinagre, óleo, açúcar para conservar esses alimentos. Quem que entra nesse grupo, então? Aí lembrar que é polpa de tomate ou extrato de tomate, porque se a gente ler lá na listinha de ingredientes, vai estar tomate, sal e açúcar. Diferente daquele molhinho de tomate que já vai entrar na próxima categoria que a gente vai falar, dos alimentos. Carol, e quando tem o primeiro fermento, é muito interessante, você falou aí, o primeiro fermento, quando a gente pega um produto lá, né, na descrição, é o que tem em maior quantidade. Por exemplo, né, o molho de tomate, vem tomate, sal, açúcar. O que tem mais quantidade é o primeiro, não é? Exato. Igual assim, suco, você pega um suco, aí tem lá açúcar, a fruta. Então, gente, é porque o primeiro tem mais, né? Não é? Maior quantidade. Maior quantidade. Então, toda tem que vez que a gente tiver isso. uma lista de ingredientes num alimento, primeiro, se aquela lista for uma lista muito grande, com um monte de nomes que a gente não conhece, por exemplo, glutamato monossódico, espessante, goma-guar, acidulante, conservante benzoato de potássio, esse monte de nome que a gente não faz ideia do que é e que não tem nome de comida, a gente foge desses alimentos, porque aí ele já entra na classificação que a gente chama dos alimentos ultraprocessados. Quem que são esses alimentos ultraprocessados? Eles são imitação da comida de verdade. Nossa. Então, a gente tem diferença, por exemplo, agora vamos tentar categorizar um alimento em todos os grupos. A gente tem o abacaxi, que é um alimento in natura, do jeitinho que veio da natureza tá pra gente. A gente tem o abacaxi em calda, que é o alimento processado, ele tá ali só na calda, conservando só na calda com açúcar. E a gente tem, por exemplo, o suquinho em pó de abacaxi. Se a gente for olhar, o abacaxi em calda, a gente consumindo com moderação os alimentos processados de uma forma geral. Pão, queijo, iogurte, milho e ervilha em lata, atum e sardinha em lata, e as frutas conservadas em calda, né? Abacaxi, goiaba, figo. Eles podem fazer parte da nossa alimentação, mas veja que eles vão ser usados para complementar alguma receita. Eles não podem ser a base da nossa alimentação. Uhum.
Eles podem fazer parte. Agora, os ultraprocessados, que são esses que imitam a comida de verdade, são os que a gente tem que evitar. Porque eles têm um alto teor de açúcar, alto teor de gordura, alto teor de sal. E fora isso, entra aquele monte de nome estranho que a gente falou na lista de ingredientes. Conservante, espessante, aditivo. Sim. Então, os alimentos ultraprocessados são os que a gente tem que evitar. Quem que está basicamente nesses grupos? Então, lasanha congelada. A Ilane está perguntando se a tapioca é um alimento processado. A tapioca é um alimento minimamente processado, que está lá nos grupos in natura e minimamente processados, são a base da nossa alimentação. Como que eu vou diferenciar que a tapioca é um alimento minimamente processado? A gente tem a mandioca, que é um alimento in natura. Gente, hoje é o dia da mandioca, vocês sabiam? Adoro. A gente tem um dia para mandioca? Adoro! A mandioca é uma raiz brasileira, gente. Nossa, hein, E maravilha. aí, a gente então tem a mandioca, que é um alimento in natura. E a gente tem o minimamente processado, que é a tapioca, que é basicamente o quê? Aquela mandioca ralada e desidratada. Ela não tem nenhum aditivo químico, ela não tem nenhum conservante. Aí, como que eu vou, por exemplo, ter um alimento ultraprocessado que tem base em mandioca? Por exemplo, se eu faço o meu pãozinho de queijo em casa, com polvilho, com queijo, com sal, com ovo, não tem nenhum conservante aí. Posso fazer meu pãozinho, faço um tabuleiro grande de pãozinhos de queijo, congelo um pouco e vou assando de acordo com o que eu vou consumindo. Agora, se eu compro aquele pão de queijo congelado, ali já vai ter conservante. Calma que depois que eu vou ensinar para vocês algumas dicas também de como comprar, às vezes, o produto pronto. Ali já tem um conservante, aditivos, químicos. Se você for olhar a lista de ingredientes, não vai estar escrito só polvilho, queijo, ovo e sal. Vai ter os conservantes juntos. Então, esse é um alimento ultraprocessado. Então, esse eu tenho que evitar. Quem que entra nesses ultraprocessados no geral? Chips, biscoito. E aqui entra também, muitas vezes, pai e mãe acham que biscoito de água e sal, biscoito de maisena, biscoito Maria, eles também são ultraprocessados. Eles também têm muita gordura trans, que é uma gordura que não é natural, é diferente de um óleo de soja, de um óleo de canola, de uma manteiga de cacau ou de uma própria manteiga mesmo para fazer aquele alimento. É uma gordura trans que também é um aditivo químico, porque não é natural. Verdade. E aí, fora isso, a gente tem as batatas fritas congeladas, nuggets, lasanha congelada, chips, pizza congelada, salsicha. Tudo ultraprocessado. Tudo Ou ultraprocessado. seja, porcaria, galera. Não vai A regra de ouro que a gente tem para a nossa alimentação é a base dela ser de alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, os alimentos do jeitinho que vem da natureza, ou só aqueles alimentos que sofreram um processo de secagem ou de moagem, né? Como a gente falou, feijão, arroz, farinha, fubá, tapioca, cuscuz. Os alimentos processados, eles podem estar ali junto para me complementar em um ponto ali na minha alimentação. Então, por exemplo, eu vou fazer talvez uma maionese de batata e aí talvez eu vou colocar ali ervilha e atum em lata para complementar aquela maionese de batata. E aí, por exemplo, a maionese é um alimento ultraprocessado. Mas se a gente fizer com a batata. Mas se a gente fizer uma maionese em casa, posso fazer ela à base de ovo, ou à base de leite, com azeite. Aí é já um alimento natural. O segredo para a gente conseguir ter uma alimentação mais saudável é a gente optar pelos alimentos in natura, minimamente processados, e podendo incluir, vez ou outra, os alimentos processados ali na nossa rotina. E evitando esses ultraprocessados. Como que eu evito os ultraprocessados? Eu vou trabalhar mais o que a gente chama de habilidades culinárias. Eu vou preparar a minha comida. Ao invés de ir lá no supermercado comprar um bolinho Maria pronto para o meu filho, para ele poder estar fazendo um lanchinho, eu vou fazer um bolo em casa. Que tem uma
Desculpa te interromper. Aqui tem uma pergunta falando como fazer o meu filho gostar, né, desses alimentos, né, mais naturais, está falando, e aí você já está respondendo essa, é Isso, mesmo porque muitas cozinhar, né? vezes a gente sabe que a gente tem que ter frutas e verduras diariamente na nossa alimentação. Pelo menos umas 3 porções de fruta ali, vou tomar uma frutinha no café da manhã, uma frutinha no lanchinho da manhã e à tarde. Tenho que ter verduras no meu prato todos os dias, no almoço e na janta. Sim, Normalmente as crianças às vezes não gostam, às vezes até os adultos mesmo não gostam, porque às vezes é a forma de preparo que a gente está fazendo para aquele alimento. Por exemplo, se eu fizer uma couve-flor só cozida no vapor com sal, realmente as crianças não vão ter um paladar que vão gostar muito daquele alimento. Mas aí se eu cozinho esse molho, essa couve-flor, faço um molho branco, e aí aqui eu faço o meu molho branco, eu não compro o molho branco ultraprocessado que já vem no sachêzinho. sim. Faço o meu molhinho branco, cubro com queijo. Queijo, tá vendo? Queijo é um alimento que a gente chamou lá do processado, que pode fazer parte da minha alimentação, mas sem exageros. Vou botar ali um queijinho, ponho pra assar, vou fazer uma couve-flor gratinada, o paladar já é completamente diferente. Diferente. E, Carol, eu vejo muito, né, como eu trabalho com estimulação, de muitas crianças com seletividade alimentar, né? Principalmente meus alunos, né, que eu trabalho com crianças autistas, de praticamente, às vezes, não conseguem comer nada. E eu fiz um trabalho aqui, até aqui em casa, com meus filhos, de apresentação do alimento, né? Então, eu coloco eles para Isso. cozinhar comigo, eu coloco eles para conhecer o alimento. Agora mesmo nós estamos fazendo uma horta com alguns alunos e eu faço com meus filhos também. Então eles vão ver aquela plantinha crescendo. É um interesse, né, pelo alimento, conhecer aquele alimento e também experimentar, igual você está falando, o alimento de diversas formas. Porque às vezes eu não gosto de cenoura ralada, mas eu gosto de cenoura cozida. Eu gosto de cenoura Uhum. assada. Então, o sabor modifica, né? O alimento modifica E dependendo do aí preparo. é interessante da hortinha, porque nessa hortinha eu posso ter vários temperinhos naturais e cada tempero vai conferir um sabor diferente para aquela comida. Sim, Eu falo que assim, para a gente estimular as crianças a comerem principalmente legumes e verduras e frutas, a gente tem que envolvê-los no processo. sim, Primeira coisa, antes de envolvê-los no processo, o que a gente tem que fazer? Se eu que sou a mãe ou o pai ou o cuidador daquela criança não como que a criança vai se sentir segura em comer? não Eu pode. sou exemplo para ela. Sim, Isso começa desde lá, quando a gente começa a fazer a introdução alimentar. Aquela criança passou ali 6 meses só tomando leite materno, ou fórmula infantil, caso a mãe não possa estar amamentando. E aí, aquilo era muito seguro para ela, principalmente se for a amamentação materna mesmo, é um vínculo que ela tem com a mãe. Aí eu passo a oferecer novos alimentos. Esses novos alimentos vão vir com sabores diferentes, mais ou textura. menos, porque se a mãe come, o leite tem o gosto do que ela come. Aham. Mas principalmente é uma textura nova para aquela criança. E aí ela vai sentar e comer. Só que quem cuida dela, ela não vê aquela pessoa comendo. Ela não vai se sentir segura. Eu preciso comer na frente da criança para ela se sentir segura em comer. Isso com a criança pequena. Com a criança, quando já está um pouquinho maior, eu não tive esse conhecimento, não pude fazer isso antes com ela, eu preciso envolvê-la no processo de comer. Comer não é só sentar na mesa com um pratinho e botar a comida para dentro. Ela precisa entender de onde vem aquele alimento. Então é Sim, interessante eu levar a criança na feira para ela poder pegar, aprender a escolher aqueles alimentos. Essa questão que você falou da hortinha é maravilhoso, porque a criança vai aprender de onde está vindo o alimento dela. E eu preciso envolvê-la também no preparo dos alimentos, para ela entender tudo aquilo, aprender a preparar.
Então, por exemplo, em vez de comprar uma bisnaguinha pronta no supermercado, eu posso fazer uma bisnaguinha caseira em casa. E aí, no meio dessa bisnaguinha, eu posso colocar uma cenoura ralada. E eu posso envolver, gente, criança adora trabalhos manuais. A Michelle, melhor do que eu, sabe disso. Então, eu fazer biscoito, fazer pãozinho em casa, as crianças vão adorar. Ter que modelar aquela massinha do biscoito, do Nossa, mas é pãozinho. bom. Gente, vale. É importante porque o tato nas crianças, elas precisam muito do tato para reconhecer o mundo. E a comida também, elas precisam do tato para reconhecer a comida. Sim. Botar na boca é a última etapa. Ela primeiro precisa tocar aquela comida, ela precisa sentir o cheiro daquela comida. Tem que ser agradável aos olhos. Então, por isso que muitas vezes prato de criança, a gente faz igual você fez hoje, que eu vi no seu Instagram. Pegou o pãozinho, cortou com forminhas ali de coração, de florzinha, de passarinho. Eu monto paisagens, tem lá. Eu monto paisagens com arroz, carne moída, brócolis e todos os alimentos. Muitas crianças. Sim. E você falou uma coisa muito importante, né? O tato está totalmente ligado ao paladar, né? Ali a textura, né? É o tato, né? Ali do alimento ali em contato com a boca. Então, muitas pessoas acham que não está relacionado. Então, deixar a criança pegar no alimento, igual que você falou, se sujar. Muitas mães não. Exatamente. Não pode, não deixa falar. Criança comendo tem que se sujar, gente. Criança pequena, então, ela vai comer, ela vai botar na boca, ela vai cuspir, ela vai comer de novo, ela vai passar no rosto. Ela vai passar no corpo. Isso tudo é uma forma dela reconhecer aquele alimento. Faz parte de todo esse processo. Tanto é que... É como eu falei, com criança grandinha, a gente já não consegue fazer tanto isso. Mas aí eu vou fazer o quê? Ah, ela quer comer uma batata chips. Às vezes a criança não sabe que aquela batata chips do pacote vem de uma batata. Eu vou apresentar a batata para ela, vou ali junto com ela cortar a batata, vou temperar, vou botar para assar, botar numa vasilhinha e juntos nós vamos comer aquela batata chips que a gente fez em casa. Sim. E... aqui em casa, o meu filho tinha seletividade, né, alimentar. E ele não podia nada com a textura, tipo, cebola, maçã, fizesse creque. O creque era o fim, ali. E, gente, seletividade alimentar é coisa séria, não é frescura de criança, né? E as crianças... não é só criança, não. Adulto também. Adulto, seletividade. Eu não gosto muito de coisas, por exemplo, crack da cebola. Eu deixo a cebola cozinhar bem, porque eu não gosto muito. Mas, por exemplo, da maçã eu já gosto. A gente vai trabalhando, a gente tem que tentar buscar outras formas de preparar o alimento. Isso que eu ia falar. Então, a seletividade dele é tão grande que se ele aí estivesse comendo uma maçã, ele não entrava naquele local, porque o barulho ali, era aversivo para ele. Então, eu falei, gente, vamos lá, vamos trabalhar. Comecei a colocá-lo para cozinhar comigo. E olha o interesse dele pela cebola. Eu falei, sabia que a cebola é mágica? A cebola faz você chorar sem você estar triste. Ele, mãe, não acredito. Você vai chorar, você quer ver? Aí ele, mãe, tá bom. Botei um banquinho lá, botei a tábua, comecei a partir a cebola. Falei, chega perto. E ele começou a chorar, o olho ardendo, né? Ali, ele, tô chorando. Ele começou a rir, né? Com a cebola ali, com a brincadeira. E eu coloquei a cebola pra dourar ali, né? Botei azeite, botei um salzinho, deixei bem temperadinho e deixei a cebola ficar bem mole. Ela não fazia creque mais. E ele comeu a cebola sem fazer o creque. E ele gostou do sabor, né? E aí eu comecei a oferecer. E a criança, ela se adapta ao sabor depois de várias vezes, né? Que ela come, que ela sente aquele sabor. Eu acho que tem uma quantidade de vezes, né? Que ela experimenta. Acho que é umas 16, 18 vezes, por aí, não lembro. E ele foi comendo. A partir do momento que ele se adaptou àquele sabor, eu comecei a diminuir
o tempo de cozimento, até que ela chegasse no pré. E hoje em dia ele come, ele ama a cebola, ele consegue comer a maçã. É paciência, é tempo, né? É Dedicação. isso que eu ia falar. É um trabalho de paciência. Não é porque eu ofereci hoje um alimento para a criança e ela recusou que eu não tenho que oferecer mais. Hoje eu não vou oferecer, nem talvez amanhã, mas deixa passar uma semana, ofereça novamente, tenta oferecer em uma outra forma de preparo. Tenta fazer igual você fez, envolver ele, ele achou super curioso, tá? Gente, a cebola é mágica, né? Ah, pra chorar. A gente tem mania de querer, às vezes, de cuidar tanto e excluir um pouco as crianças dessa etapa de preparo dos alimentos. Mas é muito importante que elas façam parte dessa etapa de preparo. A gente pode designar elas tarefas simples. Claro, igual você fez, você não vai deixar o seu filho cortar a cebola. Mas ele poderia descascar alguma coisa, por exemplo, você vai fazer uma salada que você leva ovo cozido, ele pode descascar o ovinho cozido. Sim. Vou fazer um purê de batata ou um purê de abóbora. A criança vai fazer o quê? Ela vai amassar ela vai ajudar você a amassar aquela raiz para fazer o purezinho. Gente, Colocar uma as coisa que é super. medidas, né, das receitas, eles adoram. Exatamente, fazer um bolo, põe a criança para botar as coisas. Tenta um dia, eu sei que é cansativo, mas tenta um dia bater o bolo na mão, deixa a criança mexer mesmo, amassa, põe para assar, deixa a criança lamber a vasilha ali que você fez o bolo. Tudo isso faz parte desse universo da alimentação que a gente precisa envolver as crianças. Sim. Igual eu falei, a gente fazer pão em casa, fazer pão de queijo, fazer biscoito em casa. Isso são receitas que as crianças conseguem participar da etapa total Total. de preparo daquele alimento. Porque eu vou basicamente só medir os produtos, vou só misturar, vou modelar. E é muito importante elas participarem do Sim. processo todo. E esse trabalho envolvendo alimentação, né, também envolve a parte, né, que é a parte motora, Com cognitiva. certeza. Gente, para você quebrar um ovo, você precisa de coordenação motora fina. Para você transferir um líquido para outro recipiente, você precisa. E quando você trabalha essas habilidades, né, você está trabalhando cognitivo. Eu sempre costumo falar, né? Se os pais soubessem a importância, né, desses estímulos para a inteligência da criança, lá para a fase escolar, eles Uhum. deixariam fazer bagunça, né? Eles É aquilo que eu deixariam. falei, às vezes é tanto cuidado que essas atividades a gente acha que elas não poderiam fazer, mas é de extrema importância elas participarem também. E além né, se alimentar bem, ter uma saúde de qualidade, né? Uma alimentação boa, adequada, você também trabalha a parte motora, cognitiva, afetiva, emocional, tudo isso colocando a Tudo. criança para participar. E aí, eu preparando o meu alimento, eu consigo evitar aqueles alimentos ultraprocessados no meu dia a dia. Eu Sim, vou estar usando os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados. Vou preparar minha comida ao invés de comprar. Porque o alimento ultraprocessado é basicamente aquela comida pronta que a gente compra. Então é o biscoito pronto ao invés de eu fazer o biscoito. É o miojo ao invés de eu fazer um macarrão com caldo de alguma carne ensopada que eu fiz. É um nuggets ao invés de eu fazer em casa um franguinho empanado. Aí, outra atividade que a gente pode ver a criança. Vou fazer frango empanado, a criança pode empanar o pode frango, participar, gente. super certo. O difícil, eu acho assim, hoje em dia, é que toma muito tempo, né? E na correria, eu acho que é o que pega. Acho que é o que mais pega, assim, para uma pessoa aderir a uma alimentação saudável. É o tempo. Muitas pessoas trabalhando fora, muitas pessoas na correria do dia a dia, as mães com mil atividades, né? Hoje até aqui no Instagram eu falei, se você não para se dedicar um momento para seu filho, pro seu pequeno, você não faz, porque são muitas tarefas, né? Então, eu acho que o que pega muito é esse tempo. E aqui em casa funcionou muito, né? Eu já fiz assim algumas vezes de congelar.
Isso é legal, Carol, a gente fazer as porções e congelar e já ter pronto ali Sim, essas porções in natura, mais congeladas, né? Para que na hora da ajuda emergência. bastante. Na hora da emergência eu vou ter já prontinho ali. Então, por exemplo, vamos supor, no sábado eu fui no hortifruti, comprei as coisas, eu já posso deixar, por exemplo, todo o meu alface, meu tomate lavadinho, seco bem. Aí a folha do alface, por exemplo, ou qualquer outra folha, couve, agrião, rúcula, vou botar numa vasilhinha, vou forrar uma folhinha de papel toalha, põe umas folhinhas já secas, outra folhinha de papel toalha, coloco uma folhinha de alface e guardo na geladeira. Eu guardando desse jeitinho, sequinha, a folha que eu lavei no sábado, no outro sábado ela ainda vai estar boa. E aí eu não vou precisar de todos os dias ter que ficar lavando, porque eu E já aí já tenho lavadinha facilita, né? ali, já facilita. Eu já gosto de fazer o quê? Já pego a fruta, faço um bacião de água clorada, que Não, agora com vai Covid, fazer tem que a fazer. higienização. Então, com certeza. Para cada 1 litro de água, eu uso uma colher de sopa de água sanitária. Também. Aqui em casa, agora, eu antes usava umas vasilhinhas. Agora, por conta do Covid, eu falei que eu tenho um Eu bacião. tenho, um Eu já grandão. tenho a medida de água, já coloco a quantidade certinha de água sanitária, coloco todas as frutas logo ali dentro, deixo de molho 15 minutinhos, depois enxago na água corrente, seco, guardo na geladeira. É Você isso vai que eu agora lá faço. na geladeira, quer comer qualquer fruta, é só abrir a vasilha que ela já está lavadinha. Sim. Então essas coisas ajudam no dia a dia. Higienizado. Eu já, por exemplo, comprar couve-flor, brócolis ou qualquer outro legume, abóbora, vagem, já lavo, corto bonitinho, faço uma coisinha que a gente chama de branqueamento. O que, que é Isso é isso? ótimo. É um método que a gente usa para ajudar a congelar melhor aquele alimento e eu já poder utilizar ele rapidamente quando eu for preparar. Então, por exemplo, eu vou, como supor, falar aqui da couve-flor. Comprei a couve-flor, corto ela, deixo uma panela de água fervendo, eu mergulho aquela couve-flor na panela de água fervendo, deixo ali uns 30 segundinhos, tiro daquela água e jogo numa outra vasilha com água com gelo, para a gente dar esse choque térmico. Põe ele no gelo, já tiro também, escorro, seco, guardo num saquinho, numa vasilhinha e põe no freezer. Aí quando eu quiser preparar aquela couve-flor, é só eu colocar, ou vou cozinhar no vapor, ou vou cozinhar com água, por exemplo, se for uma cenoura, ou vou botar no meio de uma carne ensopada, ou de um frango ensopado, porque isso já facilita. E isso Facilita. vai durar ali no seu congelador 3 meses. Então se eu tirar um dia no mês e fazer verdura para um mês inteiro, ou 3 meses, se você conseguir fazer para 3 meses, depois é muito prático, é só eu pegar e botar ali para preparar. Eu Sim. posso fazer, por exemplo, bisnaguinha caseira, pão de queijo em casa, faço um tabuleiro, sei lá, com 40 pães de queijo e guardo no congelador. Quero comer? É a mesma coisa, só vou abrir, botar no tabuleirozinho, põe ele para assar 30 minutinhos, está pronto. Sim. O que a gente tem que tentar fazer é facilitar a nossa vida. De fato, é complicado. Todo santo dia ter que preparar. Mas se eu já lanço mão dessas coisas, fica mais fácil. Sim, e quem já tem um hábito, eu já tenho um hábito, né? Carol me ajudou. Carol foi a responsável. Porque eu amo legumes, vegetais. Eu amo, de paixão. Então, para mim, gente, se tornou um hábito. Então, quando algo se torna um hábito, é fácil, fica fácil, né? Então, eu faço isso tudo que a Carol falou, coloco lá na minha gaveta, tudinho certinho. E faço, assim, umas 3, 4 qualidades por dia. Por dia. E é rápido, muito rápido. Porque já tá tudo lavadinho, Já tá cortadinho, tudo né? lavado, tá Com tudo 2 tempos pronto, é você faz. saudável e é gostoso. É gostoso, você consegue fazer. Só falar ai, que sem graça, comer, né? Saudável, não é sem graça. É a forma do preparo, né? A forma que você faz o alimento. Então, uma qualidade de vida melhor, nossa, mãe, comer é comer bem. Você se sente bem, você se sente disposto, né? E, Carol, assim, em relação às crianças, em termos de saúde, vamos dizer.
O que que isso reflete, essa alimentação saudável? A gente está, assim, vivendo numa época que a gente vê que a obesidade infantil aumentou muito, né? Muito. É, o sedentarismo, principalmente porque nós estamos vivendo uma pandemia, estamos dentro de casa, não só as crianças, mas os adultos também. Hoje eu até falei lá aqui no Instagram, falei, coloquem as crianças para se movimentarem, coloque, pode ser dentro do apartamento, coloca uma música, bota para dançar, de manhã, de tarde, bota de novo, faz atividade de alongamento, imitando bicho, imitando. Coloquem essas crianças em movimento, porque o movimento também traz uma saúde mental, né, para a criança, ela precisa Uhum. extravasar. E em relação aos alimentos, né, quais os benefícios para uma criança? Me fale um Não, pouquinho. primeiro, igual você falou, a gente está tendo um aumento da obesidade infantil e ela vem justamente por conta do alto consumo desses alimentos industrializados, por conta desse sedentarismo das crianças. Isso mesmo antes do Covid, as crianças ficam muito na televisão, muito no Televisão. celular e não brincam, sabe? Não pulam corda, não andam de bicicleta, não brinca de pique, não dança, não faz bagunça. E aí, o aumento dessa obesidade, isso acarreta transtornos não só lá na vida adulta. Hoje já tem crianças desenvolvendo hipertensão, desenvolvendo diabetes, antes mesmo de entrar na vida adulta por causa desses hábitos de sedentarismo e de má alimentação. E isso pode trazer uma série de outros malefícios. A gente sabe hoje em dia que a obesidade, infelizmente, ela é um fator de risco também para o Covid. Sim. E esses dias eu levei as crianças no pediatra e ele falou, Michele, nesse tempo todinho, desde o início da pandemia, eu não tive problema com nenhuma criança. Agora eu tive com uma, e ela era obesa, que foi para UTI, né? E Uhum. obesa. Então, olha como que a alimentação, né, está ligada até agora essa pandemia, né? Que nós Essa estamos pandemia. vivendo com o E vírus. fora isso, a gente sabe que uma alimentação mais saudável, ela vai ser mais rica em nutrientes, então ela vai ter uma quantidade maior de vitaminas, uma quantidade maior de minerais, vários antioxidantes, fitoquímicos e esses nutrientes eles estão presentes numa alimentação mais saudável, numa alimentação mais baseada, como a gente falou, nesses alimentos in natura e minimamente processados. E eles trazem uma série de benefícios para a gente. Auxilia no crescimento, auxilia na imunidade, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento cerebral. Então, as crianças elas precisam da estimulação para ajudar no desenvolvimento delas, mas elas precisam de, digamos, do combustível correto para que isso aconteça. E o combustível vem justamente desses alimentos mais saudáveis que vão ter esses nutrientes que são importantíssimos para o crescimento, para o desenvolvimento da criança. Aham. Nossa, isso é muito importante, né? Mas não podemos deixar de lado, não podemos ter preguiça, temos que colocar a mão na massa mesmo, cozinhar, né? Exatamente. E, nossa, isso é muito, muito importante. A alimentação é tudo. É, como eu sou formada em educação física, desculpa, eu sempre ouvi falar, né? Minha mãe sempre falava assim: você é o que você come. Eu e minha Uhum. mãe somos educadoras físicas, né? Então, ela sempre falava: você é o que você come, você é o que entra em você, né? Então, gente, eu nunca ouvi algo tão certo. Você é realmente o que você come. E isso faz total diferença, né, para a qualidade de vida de uma pessoa, né? Sim, porque, como a gente falou, para se eu tenho uma alimentação que é muito cheia de açúcar, muito cheia de gordura, de sal, esses alimentos industrializados, eu vou ter que ali no meu intestino, um intestino que não funciona direito, não consegue, aí ele não funciona direito, ele já não vai ter todos os nutrientes que o corpo precisa absorver. Fora que ele também já não vai conseguir absorver o que tiver ali, porque ele não vai funcionar muito bem por causa desses excessos de alimentos industrializados.
E outra coisinha, boa parte das nossas células de defesa, da nossa imunidade, são produzidas no meu intestino. E para mim ter um intestino saudável funcionando bem, eu preciso ofertar para ele alimentos mais saudáveis, né? Os alimentos in natura e minimamente processados, para mim ter um intestino saudável. Por que eu falo isso? O nosso intestino ele é colonizado por bactériazinhas. Se eu tenho uma alimentação que é muito rica nesses alimentos ultraprocessados, muito sal, muita gordura, pobre em nutrientes, pobre em fibras, eu vou estimular o crescimento das bactérias ruins. E aí eu não vou ter um intestino que não vai conseguir produzir direito todas as enzimas dele, então vai causar muitos gases, muita fermentação. Meu intestino produz boa parte das minhas células de defesa, e aí ele já não vai conseguir mais produzir minhas células de defesa muito bem. Que legal. A serotonina, 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no meu intestino. Se o meu intestino já não funciona muito bem, eu já tenho uma queda na produção dessa serotonina. E aí, se eu me alimento uma alimentação mais saudável, baseada em frutas, verduras, legumes, esses alimentos in natura mesmo, que a gente falou, minimamente processados, eu vou estimular o crescimento das bactérias boas no meu intestino. E aí, com isso, meu intestino consegue funcionar direitinho. Ele vai absorver melhor todos os nutrientes que vão ser ofertados para mim. Ele vai conseguir ter uma melhor produção das minhas células de defesa do organismo. E isso eu falo porque a gente é muito importante em qualquer momento, mas agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente tem uma imunidade boa, é melhor ainda. E, fora isso, eu vou ter uma boa produção desse hormônio que a gente falou, que é a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Sim, mais qualidade de vida. Uhum. E aqui tem uma pergunta. Comer bem sai caro? Gente, isso é um mito que a gente tem de achar que comer bem sai caro. Você lembra que eu falei da alimentação brasileira? Para e pensa, um prato de arroz, feijão, vamos supor, uma omelete, uma saladinha de alface e tomate e um brócolis cozido. É muito mais barato do que um prato onde eu vou colocar alimentos ultraprocessados, uma lasanha congelada e vou comer depois um sorvete de sobremesa ao invés de uma fruta. Eu gosto muito de falar bem assim, faz uma comparaçãozinha. Quanto que é o preço do frango e quanto que é por quilo? Vamos supor, comprei esses dias aqui para casa, era R$ 9,89 o preço por quilo do frango inteiro. E quanto que é o preço por quilo do nuggets de frango? Não olha o preço da caixa, não. Tenta converter aquela caixa em quilo. Nossa. Quanto que custa? É muito mais caro do que o frango. Verdade. Então, a gente tem um mito de achar que uma alimentação mais saudável é mais cara, porque a gente acha que tem que incluir farinha de amêndoas, leite de aveia, esses alimentos mais caros. Eu tenho que consumir cogumelo, shiitake, a carne para ser magra tem que ser filé mignon. Não precisa. Gente, não precisa. Principalmente no Brasil, né? Nós temos uma diversidade muito enorme de vegetais. Uhum. Nossa, os vegetais, principalmente se a gente compra eles na feira, é muito mais barato do que no supermercado. E é uma alimentação que vai sair muito mais barata do que uma alimentação de alimentos ultraprocessados. Com certeza. Dá para comer muito bem, né? Em relação aos processados, né? Isso. Como eu falei, é um mito que a gente tem, porque a gente acha que tem que, principalmente, a gente tem um mito de achar que para comer bem a gente tem que evitar açúcar e eu vou consumir tudo diet light. Não, o que eu preciso fazer é consumir o açúcar com moderação, a não ser que eu seja diabético, eu tenho que excluir o açúcar. E a não ser que eu seja criança menor de 2 anos. Criança menor de 2 anos a gente não oferece nenhum alimento com adição de açúcar. Então, se eu vou fazer um bolinho para uma criança menor de 2 anos, eu não vou adicionar açúcar naquele bolinho dela. Sim. E aí a gente acha que tem que consumir diet light, e não é isso. Principalmente porque o diet light é um alimento ultraprocessado, e normalmente, quando a gente tem um diet light, ele pode ser de sal, ou de açúcar, ou de gordura, eu acabo aumentando alguma coisa
já que eu diminuo. Então, por exemplo, eu vou diminuir o açúcar, mas às vezes eu acabo aumentando a gordura, para aquele alimento conseguir ter mais palatabilidade. Eu vou diminuir o sal, mas eu aumento a gordura, ou vou diminuir a gordura e eu aumento no sal, ou adiciono algum componente químico para melhorar a palatabilidade daquele alimento. Então, diet light são alimentos que a gente vai deixar para quem? Para as pessoas que precisam fazer restrições alimentares. Diabético, ou, por exemplo, eu tenho doença celíaca, eu preciso de cortar o glúten da minha alimentação. Pra gente não tem segredo, é só a gente consumir sal, açúcar e óleo com moderação e priorizar pelo preparo dos alimentos ao invés de comprar eles prontos. Eles prontos. O custo é bem menor quando a gente faz dessa forma. Sim, e o sabor também. Para mim, hoje em dia, né? Às vezes as pessoas podem até achar que os ultraprocessados são mais saborosos, porque isso é uma questão de hábito mesmo, né? Do paladar a se adaptar. Mas depois que você se adapta a comer uma comida bem natural, nossa, a diferença ali é total. Para mim, pelo menos assim, é gritante. Não, mas para Pessoal, todo mundo que passa por esse processo. pessoal, se alguém quiser deixar pergunta, deixa nessa caixinha aqui que tem um pontinho de interrogação. Deixa ali que eu consigo visualizar para a Carol responder, tá bom? E vamos falar sobre, vamos fechar aí, se alguém não tiver pergunta, se alguém tiver, pode mandar, não tenham vergonha, aproveitem a oportunidade. Vamos fechar com um tema que eu amo, né, que muitas vezes parece ser, assim, algo fútil, algo assim, é bobeira, mas que você, Carol, me ajudou muito, né, a entender esse hábito e a colocar isso em prática aqui em casa, que é o hábito da mesa posta, né, da mesa posta. E agora eu lembrei da mesa posta, assim, falei, nossa, qual a importância da mesa posta? Explica aí para o pessoal. Porque o ser humano, a gente no geral, nós somos muito visuais. E, como eu falei, a etapa de comer um alimento, ela não é só o ato de eu botar ele na boca. A gente falou do tato, a gente falou do olfato, mas o visual é muito importante também. Então, já percebeu que às vezes a gente tem prazer de ir no restaurante ou comer fora, porque é um ambiente novo, tem uma mesa bonita, tem uma toalha ou um jogo ali de americano na mesa bonito, eu vou ter talvez um vasinho de planta na mesa, aquele prato vem arrumadinho para mim. Tudo isso estimula a gente na hora de comer. E por que eu vou deixar para ter isso só em momentos especiais? Eu vou arrumar a mesa para comer em momentos especiais. Aí eu vou deixar para arrumar o prato bonitinho quando for, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Namorados. É importante a gente arrumar a mesa pra gente poder também se estimular e ter prazer naquele momento da refeição. Porque o ato de se alimentar não é o ato só de comer e ter nutrientes para o meu corpo. A alimentação está toda envolvida em aspectos emocionais também. Se a gente parar para pensar, festa de aniversário tem comida, casamento tem comida, aí eu vou me encontrar com os meus amigos, tem comida, meu filho vai vir, os amiguinhos vão vir aqui em casa, o que a gente vai fazer? Vou fazer bolo, fazer pipoca, qualquer coisa assim. Então a comida, ela está intimamente ligada para a gente também em todo um aspecto social, um aspecto emocional. Então eu tenho que fazer daquele momento da minha refeição uma celebração sempre. Então é importante a gente arrumar aquela mesa bonitinha. Eu não preciso ter talheres caros, eu não preciso ter uma louça cara. Não, é só tentar arrumar de uma forma bonitinha. Sabe, vai sentar na mesa, às vezes mesa da gente em casa parece armário. Tem chave do carro em cima, a bolsa, o menino chegou e jogou blusa de frio em cima da mesa. Tira aquela bagunça toda que a gente tem ali na mesa, põe uma toalha ou um joguinho americano, qualquer coisa. Coloca os pratos bonitinho para você, para o seu companheiro ou companheira, para os seus filhos.
Senta todo mundo na mesa. Não precisa de botar talvez aquela travessa com a comida ali, não. Pode deixar a comida lá no fogão mesmo, mas arruma o prato, senta todo mundo ali com a sua comida. Sem celular. Sem celular e sem televisão para evitar distrações, mas faz daquele momento um evento, mesmo que seja para comer arroz, feijão e ovo, gente. Verdade. Porque esse estímulo é muito importante pra gente. Faz total diferença. E aí entra aquilo que a gente falou também, da criança ver a gente comendo, a gente participar desse momento com a criança também. A criança, Sim. muitas vezes, ela não quer ficar comendo só pizza ou essas coisas. Às vezes ela quer estar só sentadinha ali com a família toda e todo mundo comendo junto. Sim, olhar para o alimento, saber o que está comendo, né? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, um vendo TV, o outro no celular com o prato, nem percebeu o que comeu. Às vezes olha para o prato e eu comi, o que eu comi aqui? Nem sabe o que comeu, porque está tão entretido com outras coisas. E o cérebro demora a captar a informação que nós estamos saciados, né? Então, se você come aí vai lá e pega mais. Você pega mais. E você não deu Não deu tempo tempo de. do seu cérebro associar que você já está satisfeito. Então, o que você faz? Você vai comer mais, porque Você você vai acha comer que não mais. foi suficiente, né? E aí eu E fico com aquela sensação, às vezes, que eu tô meio empanturrado. E às vezes eu muito acho que essa raro. sensação de empanturrado é a sensação de satisfeito, porque é só essa sensação que eu conheço. Então, Sim, evitar as distrações, televisão e celular é muito importante para essa questão que você falou, da gente dar tempo de perceber se eu estou saciado ou não. Comer mais devagar também. sim, comer devagar é super importante, né, para essa questão. Para dar tempo do seu organismo, do seu cérebro associar, e você acaba comendo menos, principalmente quem está fazendo dieta, que nós não estamos falando sobre dieta, né? Mas quem está fazendo dieta, isso é muito importante, né? Sentem à mesa, comam olhando para a comida, mastiguem bem, a digestão começa pela boca, então esperem aquele tempo, que vocês vão ver que nem precisa, assim, vocês vão sair dali, né, saciados, satisfeitos, não vão sair empanturrados, igual a Carol falou. Exato. E também, Carol, a mesa posta é uma hora, né, tirando ali da alimentação, de socialização, né, uma hora que você está com sua família, de prazer, de olhar um para o outro, de conversar. Eu acho que isso é muito importante, está fazendo total diferença aqui em casa. As crianças gostam, né, aprendem algumas regras também. E, nossa, faz total. Acho que todas as pessoas deveriam experimentar. Não precisa ser chique, não precisa ser nada, mas faça com É. carinho. Não precisa ser nada extraordinário. Igual a Carol falou, vamos comer um arroz, feijão e ovinho, uma farofinha ali? Vamos, nós vamos comer na mesa. E faz total diferença. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Nós já respondemos aqui se os filhos não comem verduras, se isso é prejudicial, já respondemos, né? Principalmente questão de imunidade, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, faz total diferença. Então, caprichem aí, né? Às vezes não é fácil mesmo, né, fazer essa introdução com crianças, mas E é muitas totalmente vezes porque possível. o alto consumo de produtos industrializados altera muito as nossas papilas gustativas. Uma criança que come muito doce, muito biscoito recheado, ela vai achar uma maçã sem graça, ela vai achar a laranja sem graça. A gente precisa diminuir o consumo desses alimentos industrializados para, de acordo com o tempo que as minhas células gustativas forem sendo renovadas, elas vão desacostumando desse paladar com muito sal, muito açúcar, muita gordura, e aí ela vai se habituar depois ao paladar das frutas e das verduras. Então, é um processo mesmo que não é da noite para o dia, é um processo longo, que tem essa questão, como você falou, de oferecer várias vezes os alimentos, até que a criança se acostume com o sabor, com a textura e com o cheiro daquele alimento. E, principalmente para as crianças que estão muito acostumadas com o consumo desses alimentos industrializados, elas irem desacostumando desse sabor até se habituarem aos novos alimentos.
Sim, tudo na vida, né? Questão de hábito. E é importante não desistir, né? Sempre estar ali tentando e tentando, oferecendo, demonstrando, comendo, como você falou. A criança, nós aprendemos por imitação, né? Então, primeiro, a criança, se você tem principalmente filhos, assim, cuidados próximos ali, parecidos, isso é muito importante, colocar, né, eles para comer, eles têm que ir para a mesa, eles têm que, o exemplo da mesa posta, tá? Eu embolei aqui um pouco, mas um tem que olhar o outro, porque as crianças, elas reproduzem os pares. Então, se tem um primo, se sua criança tem dificuldade, coloca para comer com uma criança com idade próxima, né? E se não tem, somos nós, porque depois dos pares ela vai imitar, né, os responsáveis, vai imitar ali. Então, ela vai tentar reproduzir o que vocês fazem, né, o que nós fazemos. Então, aqui em casa eu uso essa estratégia. Coloco meus filhos sempre ali juntinhos, né? Um vai estimulando o outro. É muito incrível, porque um vê o outro comendo e observa, e já quer experimentar, né? Às vezes um primo chega, come perto, eles observam, eles pedem. Então, isso é muito interessante para quem tem criança. E a mesa posta, né, que nós acabamos de falar, ajuda muito, contribui muito com essa visualização, né, essa imitação da criança. Mais algum ponto, Carol, aí que você acha legal falar? Importante, acho que nós falamos muito, né? Acho que é. Acho Falamos que a gente conseguiu abordar bastante. bastante, muita coisa, bem esclarecedor. Eu amei, assim, a nossa live. Carol, muito obrigada. Obrigada a todos aí que estão. Deixa eu ver se é mais alguma perguntinha. Não, tem não. Estão aqui participando. Nossa, mãe, eu adoro falar assim, com profissionais, tirar dúvidas, aprender. Então, assim, muito obrigada de coração de você estar aqui nessa Eu que live. agradeço o convite também. E qualquer dúvida que possa surgir depois, gente, pode estar mandando, que a gente vai estar respondendo vocês também. Vocês podem entrar. Você ainda está com aquele programa que você acompanha, aquele. Ah, esqueci A o nome. listinha de. Acho que é que você responde, Que né? uma. Tudo. Aham. Então, gente, sigam a Carol lá no Instagram dela. Tá, nos stories está marcado lá. Carol, sigam ela também, que ela tira várias dúvidas, né? E, nossa, uma super, mega, ultra profissional. E eu amo ela que me Obrigada. acompanha, ela que me ajuda aí no dia a dia, né, Carol, com a alimentação das crianças, a minha alimentação, do meu marido, Da família toda, da né? família inteira, a família inteira. Tem que entrar, não adianta só da família, todo mundo tem que entrar para ganhar qualidade de vida. Eu sempre falo, né? Alimentação é uma qualidade de vida. Mesmo que você queira emagrecer, que você queira ganhar peso, mas a alimentação, eu sempre falo, em primeiro lugar, é qualidade de vida. Obrigada, Carol. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui. E até a próxima live. Eu já vou colocando depois nos stories que tem mais profissionais, muitas pessoas, né, muitos profissionais que vão, né, participar desse mês de abril aí. Acho que a próxima é a psicóloga Lorena, nós vamos falar sobre elogios, sobre reforçadores, como reforçar seu pequeno, sua criança. Muito bom. Também amo a Lorena, A também é da Lorena é Viver maravilhosa. Consultórios. É uma equipe maravilhosa, né? Então, até a próxima live. Me acompanha aí. Até a próxima, Até a gente. próxima. Não percam a Beijo. próxima live, hein? Não perca. Beijo. Tchau. Tchau.